largar seu país para tentar a vida em outro país não é uma coisa muito fácil. Além da dificuldade do idioma, você tem a questão financeira, que nem sempre você pode contar com alguém. O papo de hoje é com a grande amiga chamada Britney. Ela saiu do Peru e veio arriscar no Brasil sua vida. E deu muito certo. Vamos ver um pouco dessa história. Então, Britney, tudo bem? Tudo bem, Tempo. Perroy. Quanto Quanto tempo, tempo? né? Quanto É. tempo? Eu queria saber um pouco da sua história. Assim, você saiu de lá, né, do Peru, e veio para o Brasil, né? Assim, eu acho que tem você deve ter passado muita coisa, né? Muita coisa interessante. Que não é Ah, fácil você sair de um país e viver em outro, né? Tem a diferença da cultura, tem a diferença da língua, isso, comida, né? As exato, pessoas, né? isso. Sem contar também a economia, que deve ser diferente, né? Lá você estava acostumado a viver de um jeito, aqui é de outro. Então, isso tudo eu acho que é meio complicado para você chegar assim no novo país, né? Isso. Bom, eu saí lá do meu país em 1996, vim fazer mestrado com a ideia de estudar os 2 anos do mestrado e voltar para o meu país. Só que estando aqui, já quase finalizando o mestrado, meu orientador, na época, me colocou em um projeto que durava 3 anos. Aí eu renovei o visto para continuar. E assim, sem querer, querendo, fui, fui ficando aqui, já me acostumando. No início foi difícil na chegada. Eu tinha amigos peruanos que moravam aqui, Aham. mas a gente vem, deixa a família, deixa tudo. Eu cheguei sem saber uma palavra de português. A primeira palavra que aprendi quando subi para o avião, me lembro que na época era a Varig, a empresa aérea Ah, muito boa, era. sim. A primeira, eu saí do avião aprendendo o obrigado. Eu entendi que Ah, é? obrigado era graças. Então foi a Era primeira grátis. palavra em português que eu aprendi. Caramba. Aí cheguei direto para estudar, porque cheguei uma semana antes de começar os estudos. Como Ah, a profissão que eu fiz era mais matemática, então não tinha tanta dificuldade na hora de fazer ah, prova. Agora, o que o professor falava, eu não entendia nada. Eu tinha que chegar em ah, casa e eu escrevia. Chegava em casa, estudava o que as equações, a parte teórica, pegava livro em inglês para ler, depois de aos poucos alguns livros em português. Mas eu caramba. conheci uma grande amiga que eu tenho aqui, que é a Sheila, que estudou comigo mestrado. Ela não sabia falar muito espanhol, mas a gente se entendia muito. Ela falava muito, ela é carioca, falava muito rápido português, mas por alguma razão, talvez de empatia, eu entendia tudo que ela falava e ela entendia meu portunhol tudo mal falado, Ah, a gente se entendia. E foram épocas boas, né, do mestrado, muito puxado. Mas assim, eu adoro o Rio, adoro o Brasil, as pessoas muito receptivas, ah, muito alegres, elas te fazem sentir bem quando você chega, sabe? sim. Não No, sei se em outros países, já fui pela Europa, as pessoas são muito educadas, mas não tem esse carinho que tem o brasileiro. são mais Que frias, né? Tem é, muito. acho que o Cumprimentam, povo mas. latino. Exato. O povo latino, como um todo, em termos genéricos, ele é mais receptivo para o turista, Verdade. ele é mais carinhoso, ele é mais verdadeiro. Ele pode não ser nem tão educado às vezes, mas ele é verdadeiro. É Então, verdade. Verdade. é, E eu Brisne, adoro. você. Sim, Ah, diga. sim. E Brisne, assim, lá no Peru, você é de qual cidade lá? E assim, como é que era viver por lá? Tá. Lá eu nasci numa cidade da Serra, no centro do Peru, chama-se Huánuco.
mas eu não morei lá. Eu só ia lá de férias. Eu vivi mesmo foi em Lima, a capital. Ah, Lima. Capital, Lima. Lima é uma cidade muito grande, concentrada. Eu comparo um pouco com São Paulo, tem muita concentração de pessoas lá. Sim. E na época que eu vim estudar, a economia estava complicada, não tinha trabalho para quem era egressado, eu era recém-formada e não tinha expectativa de trabalho. Caramba. Então, falei, já que não tem trabalho, eu vou ver, continuo estudando o mestrado e depois volto. Talvez com o mestrado eu consiga arranjar um trabalho bom. E foi com esse intuito, esse foi o objetivo que eu cheguei, que me trouxe para o Brasil. Ah, Mas, sim. E sim. Virginia, só uma pergunta. E por que você escolheu o Brasil? Assim, teve um motivo específico? Sei lá, você via que a oportunidade aqui era melhor? Ou foi É, qualquer outro motivo? Assim? o Qual que eu foi? estudei lá na faculdade de matemática. E meus professores lá na faculdade de matemática, todos eles tinham vindo a estudar para o Brasil, a fazer mestrado, doutorado, para melhorar como professor, a parte teórica, e voltavam lá. Como eu gostava muito e era boa nas minhas notas, o professor veio e falou assim: Olha, você não gostaria de estudar mestrado? Eu falei: Ah, eu gostaria. Você poderia ganhar uma bolsa, o Brasil disponibiliza bolsas. Como eles tinham já vindo para o Brasil e sabiam que o Brasil, na época, dava bolsa para estrangeiro, eu falei: Tá bom. Ah, Aí eu me inscrevi e imagina, você tem uma bolsa para estudar, é o máximo. ah, então foi por mais por oportunidade, né? Do estudo É a mesmo que você oportunidade, é viu. tudo isso. Isso. Ah, sim. Entendi. E assim, você acha que hoje em dia o Peru tá legal assim para quem quer ir para lá? Tá Tem legal. Eu acho que oportunidade para agora quem está os chegando? papéis, sim, os papéis meio que inverteram lá. A economia lá está muito aquecida, tem muito emprego. É uma cidade que tem crescido muito, muito. Acho que em América Latina é uma das cidades que mais tem crescido nos últimos 15 anos. Já passou por muitas épocas difíceis, mas hoje tem também os problemas de corrupção que tem aqui. Eu acho que a América Latina como um todo tem adoece do mesmo problema, mas as coisas Sim. estão funcionando, a economia tá indo muito bem, então emprego que não falta, sabe? Eu não Uhum. volto porque minha vida está aqui, eu casei aqui, minha filha nasceu aqui, eu tenho o meu trabalho, conheço Ah, as sim, pessoas, então minha vida já é aqui. Por mais que lá sim. melhore, eu não passou por minha cabeça ainda voltar para lá, até porque minha família, não, meus irmãos todos foram para a Itália, então voltar Ah, para sim. lá para mim não é, já não faz muito sentido, entendeu? E já me Aham. acostumei ao clima daqui também. O clima, Senti né? muita saudade da minha comida, né? A comida de lá, quando eu recém cheguei, era uma coisa que você, quando muda para outro país, acha que as coisas que você está acostumado a comer, você vai conseguir também no outro país. Ninguém te É, fala que não tem, entendeu? Tem muitos verdade. produtos de lá que não tem aqui. As batatas é algo que lá você tem cada comida com um certo tipo de batata. Aqui cheguei só tinha uma batata. Então eu tive que a, me acostumar a Cara, fazer as comidas, outras comidas que exigiam diversos tipos de batata, variedade de batata. Eu fazia tudo com a batata que tem aqui. E aí caramba. matava saudade. Entendeu? É, Mas aí você acostuma a isso. Eu já estou há 25 anos aqui quase. Então, bastante você tempo. vai se acostumando, sim, se acostuma aos temperos. Aqui a carne é muito gostosa, a carne de boi é muito gostoso, é macia. Já no meu país já não tem tanta cultura de comer muita carne. Lá as pessoas comem muito frango, muito peixe, Ah, é? mariscos. É, Ah, a sim. comida é muito variada, tem bastante, a gente costuma comer muito legumes, verduras, frutas. Por incrível que pareça, lá tem mais variedade. Ah, lá eles fazem muito assado?
Faz muito. seria o churrasco, né? Olha, não costuma churrasco. Lá tem um equivalente a churrasco que seria parrilhada. Mas é a Ah, mesma coisa. é? É. Só que Ah, a parrilhada tem a diferença de que assim, a carne aqui você coloca em um espeto e vai cortando de aos poucos. Lá a parrilhada, a carne já é fatiada, é temperada com os temperos de lá e colocada lá na, na- no como que chama? Na parrilha, né? ah, Isso. É um pouco diferente, ah, mas tem muitas outras comidas. Ai, desculpa. Muitas outras nada. comidas. Parou. Tá. Muitas outras comidas que aqui não tem. Agora já abriram restaurantes, vários restaurantes peruanos aqui no Rio. Devem ter uns 4 ou 5. São Paulo também tem. Na minha época não tinha. Não tinha, nem chegava produto de Peru para aqui. Não Ah, chegava. É, não tinha. Agora você encontra em São Paulo. Tem gente que vai para São Paulo, compra e come aqui, né? Mas antigamente não tinha nada. não, Aqui no sim. Rio não tem, hoje não tem produtos peruanos à venda, de temperos, essas coisas não chega ainda. Não Não chega aqui, chega. né? Mas será por quê, né? Será é o preço, né? Para poder importar Pode, fica muito pode caro ser. para poder fazer. Os impostos aqui são caros, é, e não tem esse comércio, eu acho que entre Peru e Brasil não flui muito, não tem muitos acordos comerciais. Ah, sim. Uhum. Isso impede um pouco, porque tudo fica mais caro. E aí, ao ficar mais caro, as pessoas talvez não estejam dispostas a pagar tão caro aqui por um produto. Isso. Então, Aham. fica. Eu vi na Europa, por exemplo, meus irmãos que moram lá, eles têm todos os produtos peruanos lá. Lá chega, Ah, todos, todos. Eles não sentem falta de nada porque tudo chega lá. tudo Aqui, chega. Caramba. aqui ainda não. Uma pergunta também que eu queria te fazer, Brisne, assim, como é que você foi aprendendo o português, que é uma língua difícil, né, para se falar, e imagino que você deve ter tido muita Não, dificuldade. não aprendi ainda, né? Você pode ver meu sotaque muito carregado. Meu marido Uhum. também é peruano. Então, em casa, a gente fala portunhol, não fala jamais espanhol nem o português, né? É mais Ah, espanhol, é um espanhol com bastantes palavras em português. Então, a gente mistura bastante. Eu me inscrevi em um curso assim que eu cheguei, um curso de português, né? Era um português para estrangeiros. Só que era para estrangeiros, aí tinha alemães, tinha argentinos, tinha chinês, tinha japonês. Aí ah, a professora focava mais nos outros, nos estrangeiros europeus, né? Porque para eles é muito mais complicado. E aí eu acabei meio que me entediando, saí e eu aprendi na marra, no dia a dia, na faculdade, por minha conta, entendeu? A sim, escrita também aprendi por minha conta com livros. Não sim, escrevo muito bem, mas dá para entender. sim. Assim, eu acho que tem muita. Eu acho que você aprende muito mais realmente assim na prática mesmo, sabia? Porque tem Isso, muito curso que, às vezes, eles dão um curso e falam também muita coisa que no país onde você pretende ir, por exemplo, às vezes você não consegue se comunicar com o que você aprende nesses cursos. Então lá você aprende com as pessoas que falam mesmo ali, né, a gíria, aquela coisa toda, perdão. E você vai aprendendo mesmo falando ali, você vai entendendo, você tem que forçar, você acaba forçando porque você precisa se comunicar. Então acho que é a exato. melhor forma realmente de você aprender mesmo, você acaba aprendendo mesmo, sem Isso mesmo. enrolação, né? Exato, porque aí para você se comunicar tem que, de alguma forma, a escuta como as pessoas se comunicam, você observa, aí você repite a frase. Tem. E a TV ajuda muito também, os desenhos, os filmes,
quando você não conhece, você fica 100% atento até para entender as frases que são utilizadas. Na verdade, meu português que eu aprendi muito português falado. E quando eu vou na escrita, às vezes na escrita eu escrevo do jeito que eu falo e está errado, porque existe uma língua escrita que não é necessariamente igual à língua falada, a gente acaba usando palavras e frases que não se veem bem quando você escreve, certo? Mas aí faz parte, né? Às vezes O confunde um objetivo é pouco. se comunicar, Às vezes confunde um pouco. A gente fala uma coisa, e ainda mais no Rio de Janeiro, né? O sotaque do carioca, às vezes confunde um pouco, né? Eu, por Porque exemplo, fala meio diferente do que escreve. o som nasal eu não consigo reproduzir. Até reproduzo, imitando, mas não dá para colocar dentro de uma conversa, porque acabo querendo mais que a pessoa me entenda o que eu quero falar, e aí acabo esquecendo a correta pronunciação, entendeu? O som, deveria ser som, não sai para mim, vem meio misturado, mais para o espanhol que para o português. Não, mas tá legal, você tá falando bem, você entende bem que eu tô falando em português tranquilo assim, e você entende, consegue entender. Mas você entende mais do que consegue falar, ou tá igual? Não, eu Ou acho que é você igual. O vê alguma problema, diferença? para mim, acho que está igual. Você teria que perguntar a quem escuta o que eu falo se ele está entendendo o que eu estou falando. Porque tem pessoas que não sempre entendem, entendeu? Tem algumas pessoas que às vezes ficam assim, eu acho que talvez porque não tenha contato muito com pessoas que não falam português, aí, por exemplo, no Nordeste, quando eu vou, às vezes as pessoas não entendem. E eu mesma não entendo um nordestino falando rápido, por exemplo. Mas O nordestino, nordestino tá eu acho que até pessoas de outro estado aqui no Brasil, às vezes não entendem nordestino, porque eles falam um pouco enrolado, falam um pouco rápido, falam um pouco com as palavras um pouco diferente. Tem um sotaque um sim. pouco diferente do Nordeste. E tem brasileiros também que têm uma certa dificuldade para entender por conta disso, né? É a cultura, né? Eu acho que é uma coisa até bonita. Mas tem essa questão, sim. Então, quando você vai no lugar no Nordeste, né? Qualquer outro lugar, Bahia, né? Assim, qualquer outro lugar assim, tem essa coisa da língua que é muito diferente. E outra coisa que eu imagino que você passa, e você com certeza passou, e eu acho que toda pessoa que é de outro país vai passar, porque é uma questão também do idioma, sabe? Não tem como você falar igual um brasileiro, você nunca vai conseguir falar igual um brasileiro. Assim como eu nunca vou conseguir falar igual um peruano ou qualquer outro país que eu tiver. Porque tem Eu não essa sei. questão da língua. Que, Mas eu acho que para vocês que o mais difícil para um hispano falante, alguém que fala a língua espanhola, é reproduzir o som nasal, porque na nossa língua não tem sons nasais, não tem, todos são, entendeu? Agora, para um brasileiro falar o espanhol é mais, acredito que seja mais fácil. Uma outra dificuldade que possam ter, talvez na pronúncia da J, que ela é J, que para vocês podem misturar com o som da R, que para nós é um R. Mas eu acho que as pessoas mais antigas, eles conseguem pronunciar bem a R. Porque parece que antigamente o português antigo existia na fonética R. Eles falam terra. Entendeu? tem mais questão. O ex-presidente, por exemplo, ele fala R, né? Exato. O Temer, né, por exemplo, ele fala R. Tem umas pessoas que falam português que falam R. Mas, assim, mas tem muita gente que não fala assim. Eu, por exemplo, eu falo R normal, né? E essa dificuldade do R, né? O L também. O L. Uma vez que eu tava na Argentina, eu perguntei pro rapaz lá,
sobre o sal, né? Eu estava procurando o sal. Eu perguntei para ele do sal. Eu falei sal. Falei sal. Creio que dá Sim, para entender, né? Sal. sim, Mas sal. ele não entendeu. Ele não entendeu. Falou sal. Falei, sim, sal. Ele, sal. Ele, sal. Falei, isso. Ele, sim. Aí me indicou. Mas sal Ele eu queria entendi. mais entonação no L. Sal. Sal. Sim. Ele queria mais uma coisa mais extensa aí, não me entendeu. Eu falei, caramba, gente, como é que. É estranho É, essa são, questão. é. Mas aí depende disso que eu estou falando, da pessoa que está, o Sim, é. receptor, né? Ele está É, com vontade de te entender, com atenção para te entender, vai entender que você falou sal. Eu entendi para você sal, pronto. é. Não tinha que ser sal como o outro, né? Mas às vezes é bom a gente cruzar com pessoas assim que você se policia em coisas e aprende bem. Porque, por exemplo, Sim, aquela minha amiga que eu comentei, a gente se entendia tão bem, falando tão mal, ela mal espanhol, eu mal português, mas essa apatia que a gente tinha fazia com que ela me entendesse tudo. Eu falava tudo errado, mas ela me entendia. E eu entendi. aprendi, as pessoas que foram aparecendo, assim, todas tentam sempre me entender. Então, aí, isso acaba assim, como tanto tentando entender, você acha que está falando bem e não está mesmo. Mas se dá a entender, Havaiano. entendeu? Havaiano. E tem coisa assim que às vezes você. O contexto da palavra, né? Você, por exemplo, você pode não entender uma palavra, mas se você entender o contexto, você também vai indo, né? Você pode falar Exato. uma coisa aí, e talvez eu não entender uma palavra, e aí pelo contexto que você está falando, bom, eu estou entendendo o que ela está dizendo, é isso aqui, e aí você vai indo, e aí você vai aprendendo ali, depois você pesquisa aquela palavra, quando vai ver, você já está falando normal. É. Né? E Bris, né, a questão é quando você veio sozinha para cá, né? Sim, Você, sozinha. você chegou sozinha aqui, né? Sozinha, sozinha. Caramba. E Sozinha, assim, assim, como sim. é que, como é que deve ser isso, né? Assim, você sozinha, é muita coragem, né? Assim, para você, É, qualquer pessoa, né? Que sai assim sozinha, né? porque Que vai quando arriscar. você tem um objetivo, aí quando a gente se traça um objetivo, o caminho que você segue, você acaba estando preparado para tudo, né? Sim, Então, que é o objetivo, você tá querendo fazer alguma coisa, então as coisas que aparecem no caminho, você acaba, ele te impacta, você fica assim, com vários sentimentos ao mesmo tempo, às vezes vontade de querer voltar, por algumas dificuldades que você possa enfrentar em esse transcurso, mas sempre olhando o objetivo, não. Depois que eu conseguir, eu volto, entendeu? Mas e aí você acaba conhecendo as pessoas que você acaba fazendo amizade com as pessoas que isso ajuda, porque seus amigos, meus amigos peruanos aqui acabam se tornando meus parentes, entendeu? sim. Você, é, você acaba olhando aqui, fazendo amizade com peruanos que você lá nem teria tido contato. Aqui você encontra os peruanos se juntam dias festivos, dias pátrios. A gente se juntava sábados e domingos para almoçar a nossa comida, cada um trazia um prato. Então eles acabam se tornando a família Sim. aqui no lugar onde você está. E Acaba obviamente na ficando. época, hoje eu acho que é até mais fácil isso de deixar um pouco a terra, porque você tem a tecnologia que ajuda a ver todo dia seu pai, sua mãe, seus irmãos. Na Sim. época, eu cheguei numa época no Brasil que todas as casas não tinham telefone. Era um luxo ter telefone. Então, o apartamento que eu aluguei era um pouquinho mais caro, porque não tinha, era mais baratinho, então não tinha telefone. Para eu conseguir falar com minha mãe, na época, eu tinha que ir lá eu acho que era em Embratel, na época, a telefonia única que tinha. Fazia uma fila enorme, os domingos, com todos os estrangeiros,
para a gente só conseguir falar uns 10 minutinhos e custava muito caro. E a minha mãe também não tinha telefone na época em casa lá, ela tinha que ir para algum orelhão, me dava um número e eu conseguia falar nesse número com ela, era difícil. Então, nossa, no domingo, em 10 minutos, falar assim, a minha vida era complicada. Então, hoje, eu acho que é mais, facilita mais a tecnologia você ir para outro país, porque você está em contato com sua família todos os dias, né? Sim. Mas na época era difícil. Era muito difícil. Imagina, assim, além de você... assim, além de você estar distante da família, né? Estar distante de tudo, sozinho ali, né? Tem a questão do dinheiro, né? De você, sabe, ter que contar ali com aquele dinheiro que você foi, né? E Exato. tem aquela questão, acabou o dinheiro, como é que faz, né? Então, eu imagino que... Aí você tem que saber administrar, né? A bolsa na época não era grande coisa, mas assim, dava para... A bolsa você tinha que distribuir para pagar o aluguel, sua passagem e alimentação. Não sobrava mais nada, mas quem sabia administrar, e eu morava em República, então morar em República facilitava, porque o aluguel aqui no Rio sempre foi caro, para um estrangeiro que vem é muito caro, então na época, eu me lembro quando cheguei, o real e o dólar valiam igual, então quando eu cheguei aqui, eu trouxe meus dólares que o câmbio era igual ao real, então senti essa diferença. Eu achava que os dólares que eu tinha tido ia durar mais tempo, mas acabando menos de um mês. Desesperada, aqueles amigos que eu tinha aqui me emprestaram. Eu fiquei uns 3 meses assim, vivendo com o dinheiro dos outros, e porque a bolsa acabou atrasando para sair, também não saiu. Eu achava que a bolsa sairia assim logo o primeiro mês, mas acabou saindo no quarto mês. Eu fiquei 3 meses. Foi complicado, mas assim, sozinha ali, né? para eu saber economizar. Então, quando saiu a bolsa todo o dinheiro junto, me sentia milionária. Tinha muito dinheiro, paguei minhas contas e sobrava muita coisa que eu tinha economizado muito em esses meses de dinheiro mais, que eu estava com o dinheiro nos outros, então era cada centavo que eu tinha que contar. Mas vale a experiência, porque você acaba se sabendo policiar, porque sabe que não conta com a família do lado para alguém emprestar, mamãe e papai não estavam aqui. Então, é um aprendizado que a gente faz e dura a vida inteira, né? A gente aprende na marra. Verdade. E assim, hoje em dia, por exemplo, eu fico pensando muito, quando você está num país, você está vivendo no país, você precisa fazer a transferência de dinheiro. Naquela época, eu imagino que era bem mais difícil, né? Hoje em dia tem TransferWise, né? Tem outros métodos aí. Enviar dinheiro era, para minha mãe, enviar dinheiro só era através do Banco do Brasil, que ela podia enviar. E me lembro uma vez que enviou, ela teve que ir lá a algum estabelecimento, fizeram uma conversão para dólar. Aqui demorou para chegar um mês. E quando chegou, ainda aqui o Banco do Brasil cobrava uma taxa absurdamente caro, que quando chegou o dinheiro, chegou quase a metade. Pagando taxa lá, taxa aqui, de bancária, né? Ficou a metade do dinheiro. Mas aí nunca mais pedi. Era mais fácil, talvez, emprestar aqui a alguém, mas assim, como te falei, depois de que de ter passado esses primeiros 3 meses, 4 meses bem apertada de dinheiro, eu nunca mais, graças a Deus, até agora não consegui viver bem com o dinheiro que eu ganho, né? Não empresto não pedi nunca mais para ninguém, porque é muito difícil você ter que fazer isso alguma vez. Então, daí eu falei, nunca mais faço isso. Eu sou agradecida a todos os que me ajudaram na época. São meus amigos até agora. Mas Ainda assim... bem, que bom, né? Que conseguiu pessoas bacanas assim, para poder conseguir uma ajuda, né? Exato. É complicado você conseguir uma galera boa assim que possa ajudar, né? No momento que está precisando. E
uma outra coisa também que eu queria te perguntar é, você hoje em dia é brasileira? Ou você tem Sou. a dupla cidadania? Você é brasileira É, agora, né? na verdade, em 2005 eu fiz como eu trabalhava em um centro de pesquisa no IPEA, e eu era bolsista. Então, viver da bolsa é um pouco complicado. Então, depois de 5 anos, eu falei, não, eu vou ter que arranjar um emprego. Só que eu queria trabalhar queria fazer concurso para trabalhar em uma empresa brasileira. E aí eles decidiam que eu tinha que me naturalizar. Então, entrei com o processo de naturalização, que demorou uns 3 anos. Assim que terminou o processo, me naturalizei. E na época que eu já tive que fazer a naturalização e fazer o juramento de que eu renunciava, porque antigamente você tinha que renunciar à sua nacionalidade para adquirir a brasileira. Só que nesse ano que eu iria fazer esse procedimento, o Brasil e o Peru entraram em um acordo e eu já não teria que mais que renunciar à minha nacionalidade peruana. Eu adicionava a nacionalidade brasileira. Então, eu tenho a dupla nacionalidade hoje. Sim. E com Que bom. isso. E aí, já sendo naturalizada, é com isso que eu pude entrar a trabalhar na empresa que eu trabalho agora. Senão, eu poderia ter entrado, que na época não aceitavam estrangeiros. O estrangeiro tinha que ser naturalizado. E é assim que saiu minha naturalização, apareceu a oportunidade de eu trabalhar no emprego que estou agora, na empresa que estou agora, e estou muito feliz. Me deu tudo que eu tenho. Que bacana, que bacana. E você, depois que você esteve aqui, você viajou para algum outro lugar? Você já foi para algum outro? Já fui para a Itália, fui para dentro da Roma? Itália, conheci Roma, Florença, Venezia e Milano. Minha família meus irmãos estão em Milano. Depois Milano. fui para Espanha, no sul da Espanha, Cádiz, Sevilha e Paris, França. Só conheci E, Paris. e por ali você foi de trem? Daquele trem ou você foi de avião mesmo? Olha, na É Itália só pertinho, né? viajei de trem. Na Itália é muito ótimo. Achei uma cidade assim, enquanto a transporte, muito fácil de gente Se deslocar. se deslocar. Que você vai de uma cidade para outra, por exemplo, de Milão para Veneza, vai de trem 3 horas. Mas é o trem mais lento que eu tomei. Eu estava de férias, eu não tinha que pagar uma fortuna porque aí o trem normal, que dura 3 horas, era o mais barato. Mas tem outros trens em 2 horas você está, ou em 1 hora e meia, que é um trem mais rápido, só que você paga o dobro ou o triplo. E aí lá é barato, mas é barato. Eu paguei na época para ir para Venezia. Aliás, eu fui de Florença para Veneza, eu acho que eram umas 4 horas, não me lembro. Mas era muito barato, 12 euros a passagem de uma cidade para outra. E os trens eram, aqueles que eu tomei, eram praticamente vazios, só a gente que estava viajando. Muito bom, na Que viagem legal. maravilhosa, você vai por por toda essa região, olhando de povo em povo, muito bonito, E, e eu achei caro a viagem. Na época, eu gastei menos viajando na Europa que quando eu fui, por exemplo, a Natal. Uma viagem de 11 dias para Natal me saiu mais caro que uma viagem de 20 dias lá na Europa. caramba. Não é que ano Na a época, coisa, né? estou falando de 2012, que também Caramba. na época, me lembro, o câmbio era R$ 2,5, um dólar era R$ 2,5 na época. Então, o câmbio ajudava.
hoje eu já acredito que seja mais caro, porque o câmbio está alto. É, É. pô, gente, já tá tensa a coisa. E desses países que você foi, assim, o que você acha? O que você achou da comida? O que você achou da cultura? Teve um que você gostou mais, um que você gostou menos? Olha, eu gosto da Europa em todo e da Itália, que é o país que eu mais conheci, porque eu gosto muito de história, gosto muito dos vestígios das restos arqueológicos e instituições antigas, milenares lá, né? Então, mas assim, em torno de comida, assim, a Itália, basicamente em qualquer cidade que você for, o que mais vai encontrar é pasta todos os dias, Ah, né? Macarrão, só muda o nome do macarrão. Eles lá, os molhos não são como a gente faz aqui, por exemplo, uma lasanha bolonhesa ou uma lasanha com bastante molho, bastante queijo, tudo farto, bastante. Lá a lasanha não é assim. A lasanha tem a massa, né? Mas tem pouco molho, quase nada de molho. Então você sente ah, isso, cara. Cadê minha lasanha ah. que você está acostumada a comer a lasanha abrasileirada aqui, o macarrão bem Sim, vermelho, com bastante molho. Você chega sim. lá, ele dá um macarrão mais branco, não tem muita cor, sabe? Cadê minha Você lasanha? sente, é, você chega lá, cara, cadê o molho? Cadê o molho? Você sente a pizza. Lá fomos comprar uma pizza e meus irmãos, uma pizza muito boa, não sei o que. Pegamos a pizza e, obviamente, a massa é muito gostosa, da pizza crocante, muito bom, mas assim, eu não vi queijo derretendo, não. Lá dá uma Ah, camada bem leve de queijo. É tudo menos farto que aqui, porque ela a pizza é, italiana é assim, eu acredito que mantém de a região tradição, para né? região pode Isso, mudar, mas aqui a gente coloca tanta coisa na pizza que você acaba não, focando mais nas coisas que colocam em cima da massa do que na massa em si. E lá quem é por exemplo, protagonista é a o massa. ketchup, por exemplo, lá eles não utilizam ketchup, né? Não, Ketchup não, só aqui que a gente usa. Eu, sinceramente, é, eu gosto do ketchup na massa, mas lá é, eu serei um estranho, né? Porque não coloca ah, nem que você vai, qualquer restaurante que você vai, não te coloca nem ketchup, nem mostarda. Isso aí é coisa de é coisa latino. de... É, E se você quiser, até eles no McDonald's, por exemplo, você também não recebe isso. Não tem molho, mas é só sanduíche e mais nada. Mas aí o latino vai e compra os envelopinhos Eles te vendem €1, cara. Aí é caro, né? Aí ah, não vem junto com o McDonald's, não. Não vem. cara, tem um Já no amigo meu país, ah, meu que é italiano, ele falou que aqui no Brasil não tem pizza. Só um lugar que ele comeu um lugar que a pizza era mais ou menos. Ele falou que é, aqui a pizza é muito ruim, é não porque gostou da eles não pizza do Brasil, não. o que eu observei lá na Itália, que eles comem assim, as coisas, eles não misturam muitas coisas. Aqui o brasileiro tem o costume de misturar, o latino também, o latino como um todo também mistura as comidas, tudo ao mesmo tempo. Lá eles comem uma coisa de cada vez. Por exemplo, se você for fazer um risoto, o outro dia fiz um risoto e a minha irmã me falou: você pode fazer risoto disso, de aquilo. Aí eu optei, falei: vou fazer um risoto, vou colocar os dois. Por que eu vou colocar um só, né? Aí eu coloquei aspargos e cogumelo. Saiu muito gostoso para mim. Quando eu falei para ela como que eu fiz, que coloquei os dois, ela falou: por que você colocou os dois? Eu te falei para fazer ou risoto de aspargos ou risoto de cogumelo. Você não pode misturar as duas, fica feio, porque
que você tem que saber saborear cada produto. Então, eles precisam em não misturar muito. Quando eles comem até a carne, não colocam junto com o prato, eles colocam separado, prato separado. O Para macarrão sentir é macarrão. E o eles vão paladar. um a um. Entendeu? Eu tenho um pouco disso. Eu sou um pouco assim, por exemplo, eu não gosto de comer batata frita com carne. Eu não gosto. Eu gosto separado. Se for de comer a batata frita separada. Para eu sentir o gosto só daquilo. Porque eu também, nessa questão, eu também penso igual. Que um tira, por exemplo, a carne, o molho da carne vai tirar o saborzinho da batata frita que não leva molho, né? Então, não. Batata frita à parte, tal. A carne ali, ou outro. Que legal. É cultural, né? É cultural, porque eles devem vir, os italianos devem ir ao meu país, vir aqui no Brasil, também ficar abismado com tanta mistureba que a gente faz, mas a gente gosta assim, né? A gente já é cultura isso. Lá no meu país também se mistura muita coisa, então a gente... Oi? Um país que é muito parecido com a Itália, assim, que tem muita influência da Itália é a Argentina, né? A Argentina, isso. Tem muita... Eles comem muita massa, assim, quase uma Itália, assim, né? Sim, você vê os nomes, né, o sobrenome dos argentinos tem muita influência dos italianos, muita raiz italiana, a migração italiana. Quando os italianos migraram, na época estava a situação difícil na Itália, eles migraram para a América, alguns foram para os Estados Unidos, e os que vieram para o Brasil escolheram regiões mais parecidas com as regiões deles, mais frias. Então, escolheram a Argentina e o sul do Brasil, né? Que também tem muita... É mais frio, hein? Verdade. Tem mais e frio. Você não teve curiosidade de ir para Portugal, por exemplo? Não, Portugal sim, porque eu não tinha dinheiro para ir para Portugal. Agora, vontade para ir, sempre tive. Só que não deu tempo, porque as férias são 15 dias, 20 dias e... é muito corrido. Fica muito corrido e eu gosto de entender a cultura, gosto de saborear as comidas, de passear, de caminhar. Eu gosto muito de caminhar, então toda vez que eu vou para conhece mais a cidade, né? Eu conheço assim, eu gosto de ir para lugares, a restaurantes que não são tão baladados. Eu gosto de ir a restaurante que um local iria, entendeu? Para entender a cultura deles, como que é. Uma coisa que me chamou a atenção da Itália também, outra coisa que eu senti quando fui lá. Nós estamos acostumados a tomar café da manhã, e o café da manhã a gente toma o café e toma um sanduíche, certo? Uma fruta, um sanduíche, então coisa salgada. Eles lá, o café deles é um café, né? Um café pequeno e algum pastel, algum bolo, alguma coisa doce. Eles não comem nada salgado no café da manhã. Então, quando você vai no restaurante lá, eu saí, me lembro um dia, saímos cedo, aí fomos em Milão com a minha irmã. Entramos no restaurante e falei, não, eu quero tomar um café antes de continuar. Vamos caminhar bastante, porque... Aí entrei e só vi coisas doces. Eu falei, moça, eu queria um sanduíche, né? E aí a minha irmã traduzindo, não, é porque aí ela, estrangeira. Tá bom. Então, eles fazem para você especial, um café da manhã estrangeiro, porque não é o deles. Porque eu gosto de ir a lugares onde não é para turista, entendeu? Aí a pessoa, eu vou ver se eu tenho. Aí pedi um ovo frito com pão, ela falou, nossa, ovo frito com pão é alguma coisa que eles não fazem, não comem isso. Ela fala assim, mas com pão você vai querer? Assim, não... Sim, eu vou querer. Eles não fazem isso. Ela ela falou para minha irmã, nossa, que estranho, né? Ela falou assim, que minha irmã é estrangeira. Tá. E assim. Aí que liberou.
É. Entendi. Entendi. E você tem mais alguma coisa para destacar, assim, de algum outro lugar que você queira falar? Algum ponto ruim que você viu nesses lugares? Olha, eu, eu posso falar da minha experiência aqui. Sempre todo mundo trata da segurança aqui no Rio. Quando eu vim para aqui, para o Rio, minha mãe ficava preocupada, achando que aqui eu ia ser morta, ia acontecer um monte de coisas comigo. Essa é a ideia que o estrangeiro tem do Brasil e sempre teve. Talvez hoje esse pensamento é maior. Mas eu vi, todo mundo ficava, nossa, vai para o Rio. Parecia que eu estava indo em um lugar terrível, sabe? Mas quando eu cheguei aqui, Parecia que já estava depois de 20 assinando ali para morrer. Tudo mais. é, aí eu tô já quase 25 anos e eu posso falar que eu nunca fui assaltada, espero que continue assim, nunca fui assaltada em nenhum lugar, nunca fui roubada. Aí eu não sei se tem a ver, mas eu também não sou cego, né? Eu não dou mole, eu quando saio na rua não vou dando mole, eu sei por onde ir, por onde não ir. Sabe onde anda. Ah. E sempre falo para todos, no Rio, no Brasil, nunca me roubaram. No Brasil, em todas as cidades que eu fui, nunca fui assaltada, nunca passei por nada assustador de, enquanto a delinquência e falta de segurança. Agora, na Itália e na França, olha só, em Paris e na Itália, em Roma, eu entrando era 7h30 da manhã, entrando para o metrô lá em Roma para ir para fazer uma visitação, estava indo ao Vaticano, não me lembro. Aí entrando, eu estava com minha mochila, com a câmera dentro da mochila, aqui na minha frente. Eu sempre não sossego em qualquer cidade que eu vou, não dou moleza para nada. Aí eu vi que duas meninas lindas de olhos azuis, acho que eram irmãs, uma se colocou do lado da outra, e eu senti que elas estavam colocando as mãos, querendo abrir a minha mochila. Eu me dei conta, aí um senhor que estava dentro do metrô, eu estava entrando e elas aproveitam na hora de entrar na hora de entrada do metrô. Quando você está entrando no carro do metrô, nesse tumulto, elas aproveitam para tirar de você seus pertences. Aí eu me dei conta, eu já segurei mais, aí um italiano que estava aí se deu conta e ele começou a gritar, ladre, ladre. Aí os seguranças vieram correndo e elas se afastaram, eu consegui entrar. Então, em menos 3 dias em Roma, já tive uma tentativa de roubo lá na Itália. Então, eu não sou cego. E aí, em Paris, quando chegando em Paris, com as malas, saí do metrô e estava arrastando minha mala para ir para o hotel. Aí chega uma senhora, não era francesa, eu acho que era uma imigrante, eu acho que era não sei, de um país africano, mas ela veio e fez ela ficou perto de mim, se agachou do lado de mim e levantou um anel de ouro e me mostrou, falando assim, é seu, sabe? Só que quando sabe esse conto de você ver e aí você se distrai para roubar, porque eles não trabalham sozinhos, trabalham em grupo. Eu estava com o marido, minha filha, meu irmão, minha sobrinha, éramos 5 pessoas, cada um com uma mala. Aí quando esse conto, esse tipo de assalto, no meu país era muito comum desde sempre. Faziam esse, que a gente chama esse conto de que você é assaltado por ficar, por querer se achar que é esperto, entendeu? E você é errado, porque o anel, não, aquele que eles te mostram não é de ouro, né? Depois te dão qualquer coisa e as pessoas caem nesse. Aí a gente viu a cena, eu me lembrei do meu país e eu falei em espanhol para ela que esse conto eu já sabia desde que eu era criança que eu não caía, que podia ficar para ela.
É, eu não falei nem em francês nem em inglês, falei em espanhol e comecei a dar um sorriso de orelha a orelha, que ela ficou assim, é? E ficou Aham. assim, bem, sem saber o que fazer. Mas se deu conta, apesar da gente não falar o idioma, eu falei de uma forma tal, com mímicas, para ela entender que eu não caía no conto dela. E comecei a sorrir. Aí ela se deu conta, ficou séria e seguiu seu Ah, caminho. E tentar todo pegar mundo essa ficou pessoa. rindo. A minha família que se deu conta, todo mundo começamos a rir. E ficou meio que cômico, mas queríamos ser assaltada. Um turista, por exemplo, um americano ia cair na hora, talvez, Ah, né? Mas a gente latino não cai tão fácil, não, a gente sabe todas já. Mas é uma verdade. história que eu sempre conto. Ó. Paris, primeira viagem, tentativa de roubo, e Itália também. E aqui no Rio, 25 anos, até agora não tive nada e espero que continue assim. Continua assim. Eu acho que, na verdade, a mídia também, ela divulga, assim, claro que todo país tem assalto, tem roubo, todo país tem isso. Tem. Só que a mídia, ela divulga tanto, para quem, por exemplo, está em casa e não sai, fica só vendo aquilo. Então, não tem noção e fica, né, só vê coisa ruim acontecendo, mostrando na TV, e acaba pensando que você não pode nem sair na rua que você vai ser assaltado. E não é bem Exato. assim, né? Não é bem assim, e fica afugentando as pessoas que estão querendo vir a conhecer o Rio, o Brasil, achando que vai vir a ser morto. Óbvio, tem um É, ou outro caso que acontece, mas eu acho que em termos gerais, assim, acontece em todo lugar, só tem que tomar cuidado por onde andar, né, e não dar mole. Só isso. tem. É. Agora mesmo, por exemplo, eu estou aqui na praia de Botafogo, estou falando com você aqui no celular, com o celular na mão, Ainda tá tudo estamos bem. falando. Pessoas fazendo atividade, vou até mostrar um pouquinho. Ah, Pessoas legal. fazendo, estão correndo, tá. Assim tá o Rio. Pois é, não é tão assim. Eu sei, a gente é consciente que estamos na cidade, tem aumentado essas incidências de roubo em locais onde antes não se via, agora se vê, mas assim, a gente tem que conviver com isso, né? E simplesmente sempre ficar alerta para evitar. Agora, quando acontece, paciência, né? Esperemos É, só não reagir para a gente preservar a vida, que é o principal. sim, sim. E evitar sair muito tarde, né? Voltar muito tarde. Exato. Claro, que é uma coisa básica da Uhum. segurança. A gente crê que vai mudar um pouco, né? Metrô hoje em dia, você vai assim, você vê um pouco mais policiamento assim ao redor do metrô. Então, acho que a coisa tá melhorando. A economia do Brasil também tá melhorando. A Previdência, a reforma da Previdência aí sendo aprovada melhora ainda mais. Então, tem muita coisa que, claro que não vai ser de um dia para o outro, né? Não vai ser amanhã que vai estar tudo certo, porque teve muita coisa que fizeram com o Brasil, né? Muita É, corrupção. pois Então, é. agora Mas está no processo, né? Está acertando as coisas, né? Então, a gente acredita que vai melhorar ainda mais no Brasil. Deus queira, Assim, sim. Eu tenho esperança, porque é um país muito grande, não dá para o país quebrar. sim. Então, esperemos que já estemos no fundo do poço e daqui para frente que as coisas melhorem, né? De aos poucos, que venha mais investimento para que tenha mais trabalho. As pessoas tendo trabalho já começa a ajudar também, diminui muito. Pode até que ser que a falta, talvez, das pessoas de terem trabalho façam com que as pessoas cometam coisas que elas não fariam quando estão com trabalho, ganham seu dinheiro, entendeu? Não, Sim. E acaba, assim, as pessoas também trabalhando acabam consumindo mais e também sim, vai indo para a economia também, sabe? esse Esse mais dinheiro economia. Isso. aquece mais, né? Essa coisa da compra aí, né? Dá uma aquecida. E o ruim também é a inflação, né? A inflação está muito alta, as pessoas não compram muito, aí acaba impactando também na economia. Mas O problema é que não tem emprego, né? As pessoas não têm emprego e os que têm, às vezes,
estão com receio de gastar porque não sabem se esse Sim. emprego vai continuar. Vai continuar sem o desemprego ainda está alto ainda e o pessoal tem certo receio de sair e tal, e às vezes até de não conseguir o trabalho, né? É. Tá meio complicado isso. Mas é isso. Então, você quer falar mais alguma coisa? Você quer Acho que acrescentar mais alguma coisa? falei. Tá? Não, é só isso, a minha experiência ainda, eu estou feliz, graças a Deus, empregada. Eu me adaptei bastante a esse país, que adoro, que eu escolhi nascer aqui, né? Porque desde que eu me naturalizei, como se eu fosse nata aqui. Não sou nata, mas eu escolhi o país para ser, para ter para ser meu país. Eu Sim. gosto muito do povo brasileiro, do carioca, apesar de tudo que as pessoas têm coisas boas, tem coisas ruins, mas igual que em qualquer outro país. Mas adoro esse lugar que me deu as oportunidades de ter tudo que eu tenho, de fazer minha vida, de ter aqui meu marido, minha filha. Estou Que muito legal. feliz. Que legal. Que legal, você foi bem recebida, assim, né? Quando você chegou. Sim, sim. Você sentiu essa coisa do brasileiro, né? Meio que acolhedor, né? É Então, muito isso, acolhedor. assim, Que faz, a galera boa do Brasil, né? Vamos dizer. sim, acho que é uma das melhores coisas. As pessoas são muito receptivas. Você se sente à vontade quando chega. Isso é ótimo. Então, tá bom. Você tem alguma... Na verdade, eu queria também saber, para finalizar, algumas palavras específicas do Peru, que não seja, assim, comum em outro local que fala castelhano ou espanhol. Hum. Tem alguma palavra específica do peruano, assim, que utiliza só no Peru? Você saiba? Ah, olha, algumas. Ah, por exemplo, algo que o peruano utiliza muito é o pues. Pues Pois. é, é uma palavra, por exemplo, vou te explicar. Por exemplo, você vai perguntar para mim, olha, você foi a jogar tal coisa como você estava pensando? Aí você deveria responder sim, acabou. Em português seria sim, fui, né? O Aham. peruano faz a pergunta, você fuiste jogar? Sim, pues, Ah, sim. Poderia falar ah, sim. Mas tem ah. um tipo para tudo. Não é o pois não me diga o porquê, mas é algo que qualquer coisa. Sim, pois. Já pois. Pois. Sempre se usa. E é uma coisa assim que você não se dá conta, É comum, entendeu? né? Sai. É muito comum. Quando eu vou para Peru, aí que eu sei, aí eu já essa é uma diferença quando eu vou falar, sim, acabou. Já me dou conta que, mas eu sinto que as pessoas falam, sim, pois, já, Tá pois, não, faltando pois, alguma coisa. para tudo mas é uma coisa peculiar só de Peru. Isso você não escuta, não vê, não escuta, não é usado no, Em em, outros países na na América Latina. Argentina, em nos outros países, não. O pois existe, mas não é tão usado como é usado em Lima. E isso em Lima, não tenho certeza se no interior, talvez na região da selva amazônica, não, eles não utilizam essa palavra. Em Lima, de fato, em Lima todo mundo usa. Na serra pode ser que em alguns lugares, mas na selva não. Agora é uma coisa bem regionalizada lá do limenho. Se pois. Interessante. É, quando Então tá você bom. vê dois peruanos falando, você vai ver muito pois toda hora. Se pois, se pois, se pois.
Já Então tá pois, bom. quando você quer convencer alguém de fazer alguma coisa, você vai fazer isso? Faz. Você fala assim, faz isso já? Já pois, Ah, se anima. É, interessante. Legal, legal. Muito obrigado, tá, pela entrevista. Foi ótima a conversa. Muita coisa interessante que você passou. E foi ótimo isso, compartilhar isso com o canal. Muito muito interessante mesmo. obrigada. Parabéns pelo canal. Achei uma iniciativa muito legal e muito Obrigado. sucesso das entrevistas. Acho que vai ser legal. Legal. Tchau, muito Tá obrigada bom. pelo convite. Beijão. Tchau, tchau. Fica com Beijo. Deus. Beijão.